Aleluia, que bênção ter você aqui em mais um episódio do nosso Geffincast. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um ilustre convidado. Eu quero que você conheça agora o pastor Arlan. Pois é um prazer estar aqui com esses irmãos preciosos, né? Pastor Renan e o Rodrigo Vaz, irmãos queridos, e tenho certeza que Deus vai estar aqui falando conosco, haverá edificação e... vamos descobrir o que Deus tem preparado para nós hoje aqui, Amém, né? Amém, glória a Deus. Olá, queridos, uma grande alegria poder estar aqui com você novamente, juntamente com o Rodrigo e como o Rodrigo disse, nosso ilustre convidado, pastor Arlan. Pastor, eu quero agradecer ao senhor pela disposição, pela pronta disposição em estar aqui conosco, em nos edificar. E saiba que o senhor é uma grande bênção e certamente vai abençoar muito essas pessoas que vão assistir esse podcast ou que em algum momento vão ouvir, né? Porque o bom do podcast é isso. A pessoa pode assistir, a pessoa pode ouvir enquanto está lá fazendo outra coisa. Então, eu gosto muito desse formato de vídeo por causa disso, né? E certamente a gente vai ser muito abençoado hoje. Que o senhor tenha liberdade de fluir, de compartilhar aquilo que tem estado no seu coração. Amém, pastor? Amém, amém. Glória a Deus. Isso é poderoso, né, pastor? Hoje nós temos um episódio que será, assim... Eu tenho certeza, porque eu e ele já estavam aqui há um tempinho já, conversando. Eu gravei com ele um pouquinho aqui. Nós estamos desde as 3 horas. Já tem um tempinho que a gente está aqui e eu já fui muito abençoado aqui. Tanta revelação, tanto poder de Deus. Eu acho que esse episódio tem história. Amém, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, o pastor Arlan, ele é pastor aqui na igreja Videira do Recanto do Bosque, né? Pastor aqui em Goiânia, pastor de governo. Isso. Glória a Deus. E o pastor, ele tem uma característica, um dom, ele tem se dedicado a isso. Eu quero poder explorar com ele hoje, né, a respeito dos dons do Espírito. Certamente há muitas perguntas, pastor, muitas dúvidas que as pessoas têm. Nós numeramos algumas coisas aqui para poder perguntar para o senhor. E eu quero começar dizendo para o senhor, fazendo, na verdade, uma pergunta. Nós sabemos que alguns meios evangélicos, algumas denominações, eles acreditam que o mover do Espírito está limitado ou até mesmo passou. Isso. O que o senhor acredita? O que o senhor acredita em relação ao mover do Espírito hoje? Então, olha, falar que os dons espirituais cessaram, olha, isso assim, é limitar muito a Deus, né? Até mesmo porque se o Espírito Santo, que é aquele que compartilha os dons, habita em nós. Aleluia. E o apóstolo Paulo ensinou para a igreja em Coríntios isso, o apóstolo Paulo, né, não era um dos 12. Sim. Não era um dos 12. E ele ensinou para a igreja a respeito dos dons, e está na Bíblia, Deus permitiu que isso ficasse no cano. Por que não manifesta hoje? Eu creio que existe, sim, uma grande resistência. Eu creio que existe uma resistência teológica, existe uma resistência dos irmãos, né? Olham, eu acredito que tem esse fator também de alguns não crerem, né? Creem até que cura, mas não creem que o dom é exercido, né, pelo irmão em fé. Mas outros também não manifestam também, e aí junta esse que não crê, junta com aquele que fala, não, olha, eu não mereço manifestar o dom porque eu tenho tantas falhas. Verdade. Aí ele olha para si e fala, quem sou eu para orar por cura? Tem que ser alguém muito santo, que jejua 40 dias, 40 noites na água e que vai no céu e volta. Só esses que curam. Eu não sou assim, né? E aí, por isso que a nova aliança, por isso que essa mensagem que nós temos pregado como igreja, que é o Evangelho, que fala do perdão, do passado, do presente, do futuro, que remove toda culpa e toda condenação, libera fé no meu coração para fluir. E eu comecei a fluir depois disso. Eu tinha uma medida, mas eu via que eu era muito limitado, porque isso me trazia culpa e condenação. Então, eu falei, não sou digno. Não, olha, hoje eu discuti com minha esposa, não, então hoje não vai fluir. Não, né? E tanto é que o apóstolo Paulo ensina para a igreja em Coríntios, assim, qual o livro que ele resolveu ensinar? Coríntios. A igreja lá era, né, era pior, era terrível, os irmãos. Verdade. Igreja top. E ele quis ensinar isso. E por que quis? Porque eles manifestavam. E ele queria trazer ordem nos dons. Então, eu acredito piamente que os dons é para nós hoje, e eu quero liberar fé no seu coração para você. Se esse material está chegando para você,
é porque Deus quer te usar com os dons espirituais. Aleluia. Então, eu tomei posse, eu tenho exercitado o dom de cura. Na lei de profecia, né, o dom de profecia, palavra de conhecimento, eu tenho exercitado o dom de cura. E tenho visto Deus agir. Que bênção. Mas eu oro e pergunto, e aí, foi curado? A dor passou? E já tive relatos assim de pessoas que estavam 3 anos com uma doença incurável, que eu já tinha ido dos médicos. Era uma senhora, uma dona de uma franquia da Hiperfesta, acho que é lá em Uberlândia. Eu tinha ido pregar um dia numa convenção da Hiperfesta e ela foi muito abençoada porque ela pediu oração para vender uns carros e ela vendeu todos. Ela tinha lá um bocado de caminhonete que precisava de vender e vendeu tudo. Aí, 3 anos depois, eu fui de novo ministrar lá. Ela falou, não, eu quero que o senhor ore, porque eu estou enferma, já tem 3 anos. Olha só. Que eu não posso comer nada temperado. Então, eu não saio com meus filhos, ela devia ter condição financeira. Não posso comer em restaurante fora, porque eu só posso comer sal. Se eu comer qualquer comida temperada, vou empazinando até passar mal. E aí, eu orei por ela. E ela creu, assim, ela foi muito tocada. Mas, enfim, aí ela me liga no outro dia, o pastor lá de Danilo David, lá de Araguari, aliás. Araguari. Uberlândia, Araguari. Liga, pastor Arlan e tal, olha quem está aqui. Era a irmã. Pastor, saí lá. Naquele dia, a gente era de manhã lá no Hotel Castros, tinha uma feijoada, porque lá tem uma feijoada, era no sábado da convenção. E lá tem a feijoada mais famosa no Hotel Castros. Saí lá e comi uma feijoada, pastor, não passei mal. À noite comi lá no Pit Dog, lá no Bulldog, um sanduíchezão cheio de maionese temperada, não passei mal. Depois eu fui na churrascaria, não passei mal. E aí eu por dentro, falei assim, ainda bem que ela não me pediu. Porque eu ia falar, irmã, você foi curada, mas faz o seguinte, vai no médico. E ela contou isso assim em prantos, né, o pastor Danilo David falando. E eu decidi crer. Comecei a apropriar, a perguntar, a orar e crer que Glória a Deus. Deus vai te usar. Aleluia. Pastor, uma pergunta que normalmente os irmãos nos fazem, né? O que eu preciso fazer para fluir? Eu queria tanto poder ser usado com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. Acho que primeiro a gente poderia falar desses dons, né, pastor? Que, como o senhor disse, né? Que Paulo diz aqui, a igreja de Corinto, né? Separei aqui 1 Coríntios capítulo 12. Isso. A Bíblia diz o seguinte, ora, os dons são diversos, Sim. mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Sim. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu acho isso aí poderoso, né, pastor? Sim. Porque assim, o Senhor não vai nos dar um dom, uma capacidade que não tenha proveito, né? Sim. E nenhum filho de Deus que não tenha ao menos um dom. Todos receberam talento, né? Todos. Na parábola do talento não tem ninguém que não recebeu nenhum. Todos que são filhos receberam. É verdade. Olha só, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então nós temos o primeiro. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Então aqui existe um dom especial, né, pastor? Dom de fé. Isso. Parece que o Paulo está fazendo uma diferenciação Sim. entre a fé comum Isso. e o dom de fé, né? Acho que depois o senhor pode explicar isso para nós também. E a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. Então, esses dons aqui de curar está no plural porque deve ter vários dons, talvez para curar de maneira específica, pastor? Sim, igual o nosso pastor, né? O pastor Luiz, ele flui muito em cura por mulheres Estéreis. Verdade. Então, ele tem esse encargo, ele tem essa fé e ele ora com muita fé, com muita clareza que milagres vão acontecer. E tem acontecido, assim, em números. É verdade. Então, tem essa questão também de algo ser específico, né? O dom da fé, no que eu compreendo, mas há espaço, né, para acrescentar nessa revelação, é que é aquela fé para ressuscitar morto. Aqueles são situações, né, situações mais difíceis, né? Críticas, às vezes, né? Isso. Nesse sentido, né? Dessa fé que realmente é uma fé que é dada por Deus naquele momento, né? Mas que tem que ser exercida e você tem que crer e falar. Amém. Só viu alguém ressuscitar. Eu conheço um irmão que orou por uma garota, e eu conheço os dois, tanto a que pulou do prédio, tentando suicidar, como o irmão que orou por ela, para ela ressuscitar. Uau. Uau. Eu conheço os dois.
Então eu conheço quem que era a moça e conheço esse que orou. E ela foi, e ela estava morta, ele é médico. Olha. Constatou, estava mortinha, levou e tal, e depois ele orou por ela e ela voltou a ter fôlego de vida. Meu Deus. Então já vi. Glória a Deus. Pastor, tem gente que crê que é possível acontecer esses milagres, assim, extravagantes, mas ele tem dificuldade para crer que Deus vai curar a dor de cabeça dele de domingo à tarde. Isso. Essa pessoa, assim, que ela tem receio de chegar para Deus e falar uma coisa achando que é pequena demais. O que o senhor acha desse posicionamento? A pessoa tem receio de falar uma coisa e, nossa, isso é tão irrelevante para Deus, assim. Aquele milagre pequeno. Então, olha, a gente estava falando sobre isso, né, Rodrigo? Uhum. Acho que talvez seja por isso. O nosso Deus, ele é o Deus do mega, como ele é o Deus do nano. Ele é o Deus do átomo, mas é o Deus do universo que está na mão dele. Olha só. Então, eu Poderoso. acredito que mais é uma questão de relacionamento. É. Quando você cresce em relacionamento com Deus e começa a perceber que Ele está dentro de nós e por que Deus quis morar dentro de nós? Porque Ele quer participar de tudo. Então, é tanto de um problema crítico, gigantesco, como de um problema simples, né? E engraçado, tem os dois. Tem o outro também que fala, não, eu creio que Deus cura uma febre, mas não creio que Deus cura um câncer. Então, eu acredito que à medida que você vai exercitando, à medida que você vai crescendo em revelação do Evangelho, da graça, do poder de Deus, mais você vai tendo fé para tanto coisas pequenas como coisas maiores, né? Sim. Eu creio piamente, eu oro por tudo. Eu oro por tudo na minha vida, eu oro, né? Tem hora que eu não oro, que eu esqueço, que eu vou lá e tomo um Dorflex para resolver um problema muscular e tomo em paz. Mas tem hora que eu lembro e falo, não, vamos orar e Deus vai liberar a cura aqui, tanto em casa, né? Eu creio. Aleluia. Pastor, uma coisa que é interessante, né? A gente falando a respeito disso. Tem gente que crê, às vezes, para coisas grandes, mas não quer incomodar a Deus com coisas pequenas, né? Eu fico pensando o seguinte, eu sou pai, né? Eu tenho 3 filhas. E eu me importo com o caderno que a minha filha está usando. Eu quero poder dar o melhor para ela. Aquela capa, né? Sempre tem aquela capa que os nossos filhos querem. Tem uns negócios de caderno inteligente agora, meu Deus. Você vai viver isso. Calma. Vai chegar Você minha vai fase. chegar. Caderno inteligente. Caderno caro que chama, na verdade. E eu fico pensando, Deus, ele se Que importa. caderno que é esse? O senhor nunca ouviu falar, Deus não? me livrou. também nunca ouvi Mas falar. o meu que era do Flamengo. Pastor, mas é porque Antes é o era da seguinte... Marvel, agora do Flamengo. Não, o senhor tem uma menininha, calma, o senhor vai... Ai, porque Jesus. normalmente menina que gosta mais dessas coisas. É um caderno todo especial que você coloca os negócios dentro dele, é um negócio chique pra caramba, é caro pra encardir. Aleluia. E assim, se eu me importo com o material escolar das minhas filhas, óbvio que eu dou aquilo que eu posso de melhor, por que Deus não vai importar com pequenas coisas dos filhos? Se é importante para mim, poxa vida, uma dor de cabeça, eu posso clamar para meu pai pode me curar. Então, eu acho que, como o senhor disse, está baseado no relacionamento. Ele crê que Deus pode fazer tanto coisas extraordinárias, como coisas simples. Coisas simples. Deus é Deus do simples também. Então, você deveria, como o senhor mesmo disse, o senhor testemunhou, o senhor ora por tudo. Eu me lembro do senhor falar isso para mim repetidas vezes. É só um testemunho, né? O pastor Alain é alguém que me abençoou constantemente, com palavras de conhecimento, com palavras proféticas, né? Até já vou adiantar uma para ele falar isso depois, Rodrigo, para nós. Uma vez eu convidei o pastor Alain para ministrar num seminário de liderança que eu estava fazendo aqui com os alunos. E foi uma bênção, compartilhou a palavra e tal, e sentiu de Deus de orar pelos irmãos, e amém, começou a orar, e de repente ele falou, Renan, eu tenho uma palavra para você. Ele falou, olha, Deus está me falando que você vai ter 3 anos de muita prosperidade. Eu falei, amém. E assim, foi, sabe aquele momento que você está mais precisando mesmo? Talvez o momento que você está passando. Depois, no final, o pastor vai orar e abençoar a gente aí. Então, eu me lembro que foi o momento que eu estava muito precisando mesmo. E ele profetizou, olha, vai ser 3 anos de muita prosperidade na sua vida. Eu falei, olha, eu creio, eu recebo. Porque eu acho que essa também é a atitude daqueles que recebem a palavra, né, pastor? Sim, então, sim. A fé é indispensável, né? Sim. Tanto para operar o dom, para atuar no quanto dom, para receber. quanto para receber. Então é importante. Contigo. Porque às vezes as pessoas, né, falam, mas vou lá porque vou orar, o pastor que vai orar por mim. Mas se você não tiver fé para receber... Só um parênteses aqui. Guarda aí. Tá. Isso é bom de memória? Vamos testar. Vamos lá. Só um parênteses que eu...
essa irmã que foi curada dessa enfermidade. Por que ela foi curada? Eu percebi que quando você começa a fluir no dom de profecia, ou de palavra de conhecimento, o apóstolo Paulo fala que profetizar, dentre os dons, é o principal. Na medida que eu comecei a profetizar, as pessoas começaram a atribuir que eu sou um enviado de Deus. Até Jesus não pôde fazer muitos milagres em algumas cidades, porque não atribuíam a ele a divindade. Então, a mesma coisa acontece. Quando você começa a fluir com dom, vai te levar a fluir no dom de cura. Porque as pessoas vão começar a atribuir a você como enviado de Deus. E essa mulher, ela foi com uma fé, particularmente, eu acho que a fé que eu apliquei lá, assim, nem sei mensurar. Fiz inúmeras orações como para ela, para inúmeros. E tantos outros não foram curados. Mas ela chegou, Rodrigo, com tanta fé, e falou, pastor, ora por mim. Eu estava indo embora, ela não... lembro que estava saindo já com os discípulos que eu levei. Pastor, ora por mim, ora por mim. E eu fui, orei, e ela, sendo tocada, começou a chorar e tudo, e eu não senti nada, porque tem hora que você ora com muita... Sim. Você percebe algo em você, e aí o outro também percebe, e os dois estão juntos. Né? Junta duas tochas ali. E ela, assim, na hora que terminou, ela saiu de lá convicta. Mas por quê? Porque ela também exercitou a fé. Eu exercitei uma fé de orar e creio que ela seria. E ela exercitou uma big de uma fé que ela saiu de lá. Tanto é que ela saiu de lá para comer uma feijoada. Olha só. Ela poderia ter passado muito mal. Verdade, porque é uma comida muito pesada. Não, ela poderia ter ido para o hospital. Ela poderia estragar o dia dela. Ela foi lá e comeu a feijoada. Olha só. E assim, então assim, mas porque ela atribuiu fé. Então, isso é poderoso. E eu percebo que, à medida que eu comecei a fluir, as pessoas começaram a atribuir. Então, ela vem orar comigo, não é porque eu sou bom, mas ela fala, não, o pastor é um homem de Deus, é enviado de Deus. Então, e isso faz a diferença. Com certeza. Você recebe daquilo que você honra, da unção que você honra. Se você honra a unção, eu honro a unção do meu pastor, do pastor Luiz, do pastor Naur. Então, eu recebo a unção que está sobre ele. Amém. Pastor, e é interessante isso que o senhor falou, né? Porque assim, se a gente for lembrar de todos os milagres que Jesus fez, Jesus atribuiu aos milagres a mesma coisa, a fé. A tua fé te salvou. Sim. A tua fé te curou. Sim. É tudo baseado na fé. Então, acho que fica uma dica para você, né, que está nos assistindo. Então, se você vai pedir uma oração, é importante que você creia. Não necessariamente, né, não é atribuir à pessoa, né, pastor? Como o senhor disse, não é atribuir à pessoa, mas é visualizar aquela pessoa como sendo alguém da parte de Deus, como enviado da parte de Deus, como instrumento da parte de Deus, que pode sim te abençoar, mas é fé que vai ser, porque senão, é igual o senhor falou, às vezes orou por tantos outros, porque sempre fica nesse negócio, mas eu orei, não foi curado por quê? Porque não teve fé do quem orou, ou quem recebeu a oração não teve fé. Eu penso que é uma junção de duas coisas, né, pastor? Sim. Tanto daquele que ora, quanto daquele que está recebendo. Eu penso que é inevitável que haja essa... Pelo menos um tem que ter essa fé. Tem que ter, tem que ter sim. Pelo menos um. E voltando ao assunto que eu estava dizendo em relação a essa palavra que eu recebi, o Rodrigo e o pastor vai se lembrar, e assim, eu desfrutei realmente 3 anos de muita prosperidade como eu nunca tinha prosperado. E foi engraçado que assim, quando terminou os 3 anos, aí diminuiu um pouco, sabe? Aí eu encontrei com ele e falei, pastor, o senhor tinha que ter profetizado uns 7, 8, 10 anos na minha vida. Aí foi muito bom. Então, acho que agora eu entendi a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para liberar mais 7 anos de vacas gordas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas continuando aqui na lista, né? Então, o mesmo espírito, a fé, do mesmo espírito, dons de curar, há outros operações de milagres e há outro profecia, há outro discernimentos de espírito, há uma variedade de línguas e outro capacidade de interpretá-las. Aí ele fecha o versículo 11 dizendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Como que um discípulo de Jesus pode fluir no Espírito e pode manifestar os dons, pastor? Então, olha, a primeira coisa que eu creio, estava até compartilhando hoje aqui, a primeira coisa que eu creio, você precisa ser filho. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo dentro de você, você nasceu de novo, está lá em João 20, 22. Então, você agora se tornou casa de Deus, se tornou um só com Deus, é o que diz a Bíblia. Então, agora, a segunda é ser batizado no Espírito Santo.
Aleluia. Eu creio no poder, porque em Atos, o Senhor Jesus disse em Atos 1:8 que esperais até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Até que do alto sejais revestido de poder. Os dons é o quê? É o poder de Deus. Então, a evidência da oração em línguas que nós cremos, que é o batismo do Espírito Santo, amém. Mas esse revestimento é o que vai te dar acesso. Agora, outra coisa que eu acho que é imprescindível, eu ainda falei aqui hoje, que é você ser intencional. Vamos lá. Tem até essa pulseirinha aqui que eu uso, que é, depois do seminário, tem essa pulseira aqui que eu estimulo os irmãos a terem, que é para usar durante o mês. Para olhar para ela e lembrar que está escrito profeta, aquele que traz a luz, que é o significado do nome de Arão, aquele que traz a luz. Aleluia. Foi o primeiro sacerdote, Deus menciona que ele é profeta. E aí, eu creio que é intencionalidade. Por quê? Vamos lá. Nos nossos encontros, tem poder? Tem poder. De kids? Tem. Jovens, adultos? Tem. Sim. Sempre tem poder. Mas por quê? Nós oramos o quê na semana inteira? Move, Deus, faz. Deus, milagres, não é assim? Não tem aquele roteiro das orações de encontro? Deus, aí é o dia do momento. Vamos orar agora por curas, por milagres lá no encontro. Libertação. Né? Então, aí você ora por isso, você fica conectado. Chega no encontro, é aquele momento propício. E aí flui, sempre no domingo ali, depois do batismo do Espírito Santo, no amor de Deus, na libertação, sempre tem manifestações de poder. Sempre. E aí, o que acontece? Por quê? Porque nós somos intencionais. Você tem o que você procura. O apóstolo Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Depois ele diz também, não sejais ignorantes, no capítulo 12. Né? Não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então, quando você vai estudar, você está procurando conhecimento, está sendo intencional. Né? O estudo ele não é por um acaso, ele é sempre intencional. Todo estudo você está tendo uma intenção. Ele fala, não, você está sendo intencional naquele assunto. Sim. Então, aí, quando você é intencional e associa essa intencionalidade ao evangelho da graça, que isso é importante nós frisarmos, porque aí quando eu associo que não tem a ver comigo, porque o evangelho hoje, o homem não entra na equação. Verdade. É porque dele, por meio dele e para ele. Cadê o homem nisso aí? Verdade. Só a fé. É. A única coisa que o homem aplica é fé. E a fé que você tem, você recebeu de Deus também. Não vai bater no peito e falar que algum... Não, a fé que tu tens é dom de Deus também. De Deus. Sim. Então, aí quando você tem essa intencionalidade, quando você tem essa clareza que você não está na questão, aí os dons manifestam. Poderoso isso. Assim, inúmeras vezes eu posso falar para você, eu estou num lugar ou eu estou indo para um lugar e falo assim, me usa hoje. Usa hoje, estou aqui. Porque Jesus era assim, ele não ia comprar pão, ele ia encontrar com o padeiro. Ele não ia beber água, ele ia encontrar com a mulher samaritana. João diz que não caberia em todos os pergaminhos da época todos os milagres que ele fez. Ou seja, é porque a gente fica associando muito. Vai ter agora um evento de cura, um seminário, então vamos lá. E todo mundo... Ok, vai ter. E tem. Verdade. Mas por que a gente não manifesta em todo e qualquer lugar? Em lugares assim que você fala, não programei. Né? Eu tenho exercitado isso, tenho sido intencional e vejo. Mas às vezes que não acontece. Ok, Deus é Deus. Os dons espirituais não manifestam na hora que eu quero. Deus, né? Não vou atribuir nem a pessoa nem a minha falta de fé. Eu falo, Senhor, amém. Eu falei, eu criei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu tenho visto, né? Teve uma vez que tem uma pessoa que eu orei, ela é mãe de um pastor, não vou falar de qual denominação, se é aqui do nosso meio, de onde, é a mãe de um pastor que eu estava num local ministrando e ela tinha HIV e ela pediu oração e ela foi curada e ela tinha, esse é o filho dela, meu amigo, falou, pastor, eu só te pedi um favor, não conta para ninguém porque, não conta quem é a pessoa, porque ela tem vergonha. Claro, normal. Uma senhora, né? E ela foi curada. E eu, no dia, eu lembro que eu apliquei uma fé. Mas assim, orei.
Depois ela parou de tomar os remédios e foi curada completamente. Mas já vi gente também, uma vez lá no Botânico, um irmão, muito simples, mas me atribuía a mim como um enviado de Deus. E ele, não, pastor, ora pela minha mãe, eu tenho certeza que ela vai ser. Ela está com um problema nos olhos e ela vai tirar o tampão para fazer a cirurgia. E amanhã, ora, ela mora em Petrópolis. Eu orei. No outro dia, ele liga para mim. Pastor. Nem precisou. Minha mãe tirou o tampão, o olho dela estava perfeito. Aleluia. Não precisou de fazer a cirurgia. Uma outra aqui no Bueno, esses dias para trás, ela danou comigo. Essa irmã, ela encontrou comigo. Pastor, você está errado, porque você orou comigo aquela vez aqui, na abertura de culto. Eu valorizo. Outra coisa, você tem que valorizar as oportunidades que você tem. O dom que você recebeu. Eu creio que eu recebi um dom, então eu valorizo o dom. Então, quando eu venho fazer oração, quando eu faço aqui, eu acordo 6 horas da manhã e vou orar em línguas e vou meditar numa palavra, para ter uma palavra de tirar oferta, para ter uma palavra de conhecimento, faço eu meditar. E aí, quando vem uns pensamentozinhos do nada. E aí eu procuro ter a palavra de conhecimento, que ela gera muita fé na hora da cura. E aí eu orei, e aí Deus me trouxe. Tem uma mulher que vai ser curada da coluna. E aí eu cheguei aqui, falei, tem uma mulher aqui que tem um problema de coluna e tal, que vai fazer uma operação e que vai ser curada. Eu orei, ela foi curada, chegou, me contou. Feliz, pastor, eu ia operar na outra semana, segunda-feira, eu ia operar. Eu fui curado. E aí ela danou comigo. Como que você não conta esses testemunhos? Você tinha que contar os testemunhos. Eu contei, mas não tem... Porque para ela foi tão especial. Para mim foi uma oração. Amém. Eu falei tudo. Algumas vezes eu peço para levantar a mão, outras eu falo, não sei se está assistindo. Já teve caso também de gente assistindo. Sim. Teve um garoto que foi curado de sudorese, que ele tinha muita transpiração. E aí eu falei, tem alguém aqui que transpira demais, as mãos, as axilas, os pés, e você... eu não sei se é aqui e esse irmão estava assistindo. Olha só. O pai dele estava aqui, mas ele estava assistindo. E ele viajou e ele falava assim que ele tinha que levar sempre uma camiseta junto na viagem, de ônibus, que ele fazia faculdade em outro estado. E aí ele estava viajando, ouviu a palavra e ele foi curado. E aí ele parou de transpirar. Então, assim, eu creio demais. Eu creio nos dons e quero crescer nessa fé, quero exercitar, praticar na minha casa, na rua. Glória a Deus. Pastor, é interessante o senhor falar, né? Porque eu acredito que a mensagem, ela realmente é o que desperta fé no coração, tanto daquele que precisa de um milagre, e às vezes a gente está focando um pouco mais nessa questão da cura, mas obviamente nós vamos falar de outros aqui também, mas tanto daquele que recebe, quanto daquele que flui no dom, aquele que recebeu. Por que da mensagem? Porque a mensagem tira todo o merecimento do homem. Então, tira o merecimento, porque tem gente, às vezes, que ele acha que a doença que ele está passando, ou o problema que ele está passando, é consequência, como se diz, eu plantei, então eu tenho que colher mesmo. Mas quando a pessoa ela muda, quando ela compreende a graça de Deus, que nada que ela pode fazer pode qualificá-la para receber um milagre. Não é isso? Não, vamos lá, Jesus. Em alguma das abordagens das pessoas que chegaram para Jesus, Jesus falou para ela, você quer ser curado? Como está o seu comportamento? Verdade. Nenhuma vez. Alguma vez a pessoa chegou e falou, quer ser curado? Mas você tem pecado aí, né? Será que nenhum desses que chegaram tinha pecado? Claro que tinha, óbvio. Verdade. Mas a única coisa que ele perguntava é o seguinte, você crê? Só isso. Qual que era um único requerimento do Senhor Jesus? Só uma coisa. Você crê. E algumas outras vezes ele nem precisou da pessoa crer. Aí eu vou te falar da graça abundante. Aí é poderoso. Os 10 leprosos. Verdade. Como Todos é que... foram curados, né? Não, nem voltaram. Até a filha de Jairo, como é que ela ia crer? Não, Morta. os que estão mortos. Lázaro, né? Não, é Lázaro. Vamos lá. Aquele jovem, o gadareno lá. Não tinha condições, né? Não tinha nada. Era possesso. E Jesus foi lá e expulsou. Então, assim, a fé do Senhor fez tudo isso. Sim. Mas agora, né, para nós, então, eu acredito que apenas isso. E aqui tem um versículo que eu acho esse aqui chave. Responde isso aí. Está lá em Atos, capítulo 4, verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo.
falando ousadamente no Senhor. Falando ousadamente no Senhor. O qual confirmava o quê? A palavra da sua graça. E aí, qual que é a consequência? Concedendo o que? Que é a consequência. Certo. Muito tempo falando da graça. De maneira ousada. Ousada é o fé. Muito tempo falando da graça com fé. Qual que é a consequência? Concedendo o que? Por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Não foi, ficou falando ousadamente na lei do Senhor. Não, aí não vai ter fé para ninguém. Nem para aquele que ora, nem para aquele que recebe. E se achar que tem alguma coisa por merecimento, Deus também não faz. Não, eu mereço, eu sou digno. Eu vou orar e você vai ser curado. É verdade. Você vê um exemplo disso quando Jesus cura o paralítico que desce pelo teto, né, no meio da pregação. Interrompe a pregação. E o Senhor Jesus tem ali uma palavra de conhecimento, digamos assim. Sim. Perdoados são os seus pecados. Ele fala isso antes de falar que ele é curado, que ele está curado da paralisia. E aí eu vejo como o Senhor zela pela fé daquele homem antes de falar que ele é curado. Ele nem precisou falar para ele se levantar, né? Ele já foi curado imediatamente quando ele falou que perdoados eram os pecados dele. Você vê como o Senhor Jesus gera fé no nosso coração, mostra a graça dele primeiro e a pessoa é curada nesse processo. Isso é poderoso. O Espírito ama quando nós falamos do perdão. Atos, capítulo 10. O batismo do Espírito Santo para os gentios. Cornélio. Quando Pedro estava falando da remissão dos pecados, o Espírito Santo interrompeu a pregação dele e falou, opa, você falou o que eu queria. É aí que eu queria chegar. Glória a Deus. E tanto para aquele tanto para o homem de Deus, para a mulher de Deus, você precisa simplesmente crer que Deus quer te usar. Como o senhor disse, não é achar, porque eu jejuei, porque eu orei. E olha que nós não estamos diminuindo a importância disso, né? Pastor, de orar, de jejuar. Claro que não. Mas não é pelo fato de você fazer, ou você como ministro de Deus, na posição daquele que vai orar por alguém, achar que você tem que ser perfeito para poder orar por alguém, para fluir no dom. Não. Eu acredito que se você achar, ou se você esperar, ser perfeito, não tem nenhum resquício de incredulidade. Porque às vezes você vai orar, como o senhor falou, às vezes uma coisa é você orar para alguém que está pedindo para dor de cabeça, outra coisa é você orar para uma pessoa que está lá no leito de hospital. Então, para você que ora, eu falo pela minha experiência, às vezes você vai orar para uma pessoa que está com dor de cabeça, você ora com fé, mas você vai orar numa UTI, por exemplo, parece que você tem que exercitar mais fé, mas não diz respeito a si mesmo. Não é porque você orou, deixou de orar, não é porque você leu, deixou de ler, mas é porque o Espírito quer te usar. Então, às vezes, alguns irmãos ficam com medo, né, pastor? E aí eu acho que a gente pode falar disso também. Mas e se eu liberar uma palavra profética? E se eu tiver uma palavra de conhecimento? E se eu falar e não acontecer? Ótimo, eu tenho. Eu tenho uma experiência muito jóia. Estou lá em Séries. Aí eu estou lá pregando, e aí Deus, eu estava indo para lá, eu comecei a sentir uma dor no quadril, que eu falei, gente, mas do nada. Aí na hora eu já entendi que é aquela questão que eu tenho falado muito, você ficar atento, a percepção. Sempre estar ali atento no mundo espiritual. Você não tem que ser místico, mas atento. Legal. Eu falei, Deus, essa dor aqui. Aí na hora me veio, alguém está com dor no quadril. Cheguei lá, falei, já comecei o seminário, eu falei, já vou soltar essa palavra de conhecimento para liberar fé no ambiente. Falei, tem uma pessoa aqui que está com a dor no quadril. Aí, ninguém. Não, a dor assim, ó, irmão, quadril aqui, sim. Falei, na perna, eu falei, vamos aumentar a região, né? Falei, na perna, assim, tá com a dor assim, alguém, nada. Aí eu já falei para ele, falei assim, olha, muito bem. Então tá aí algo muito importante que você precisa aprender. Você vai errar. Você quer ser usado nos dons? Então esteja aberto a errar. E aí você fala, mas que absurdo. Então quer dizer que não tem poder? Tem. Quem tem poder é o Senhor. Agora, Ele que cura. É Ele que faz. Ele que dá a palavra de conhecimento. Eu falei, olha, mas tem uma coisa que se agrada a Deus quando você tenta. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu me dispus aqui a falar, não aconteceu. Mas eu agradei a Deus. E é isso que importa. Eu falei, então, o que importa é agradar o Senhor. Isso é o que mais importa. Então, se tem alguém que eu importo, é com o Senhor. Sim. Então, quando eu exercito. Só que aí tá. Terminou e tal, depois fluiu outras palavras, foi uma benção.
Tô voltando, aí liga a irmã. Pastor, tudo bem? Bem. Não, pastor, é o seguinte, a minha irmã tá sem graça. Por que ela tá sem graça? Não, porque ela era aquela pessoa da perna. E eu, a irmã da perna? Falou, a irmã da perna. E ela foi curada, pastor, só que ela tava com vergonha de contar. Eu falei, miserável, vai ficar ruim das duas pernas agora, brincadeira. A vontade dele vai ficar ruim das duas pernas agora, roda maquejando. E aí a gente riu, mas aí depois ela teve coragem de falar. Mas na hora, Deus me deu graça, né? Eu creio que foi uma palavra de sabedoria, né? Porque eu não tinha programado isso, né? Nos meus seminários, hoje eu tenho já. Então, foi benção, porque só vai. Então, tá vendo que tem algo que os dons agradam demais a Deus. Porque o dom tem essa coisa de fé, de você andar com Deus. E aí você fala, mas e se errar? Eu agradei a Deus exercitando minha fé. Poderoso. E se acertar? E outra coisa, e quando você acerta, tem a outra coisa que é muito poderosa, é porque quando você manifesta o dom, você está transmitindo o amor de Deus pelaquela pessoa. Aleluia, é verdade. Então, quando você manifesta ali o dom, a pessoa fala, nossa, espera aí, Deus fez isso na minha vida. Nossa, eu estava assim, olha. Então, é uma maneira também de você... Tanto é que os dons estão em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. O que tem no capítulo 13? O amor. O amor. Os dons só podem ser manifestados, né? Seguir o amor, como dizia o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Seguir o amor. Né? E aí sim nós vamos manifestar os dons. Seguir o amor e procurar com zelo, né, os dons, dentre eles os de profecia. Então, eu tenho andado assim, né, procurado exercitar dessa maneira. Me lembro, pastor, uma ocasião, eu era novo convertido, né, importante relatar isso, né, então estava aprendendo ainda a fluir em Deus, nessas coisas, e eu fui levar minha esposa no hospital, e numa emergência, enquanto estava aguardando ali para ser chamada, chegou um jovem, assim, num estado muito grave, aparentemente muito grave. Chegou ele e o pai dele, o menino entrou com a máquina lá para dentro, e na hora o Espírito falou comigo. Falou, olha, fala para ele, fala para o pai dele, não precisa ficar preocupado, porque ele vai ficar bem. Aí eu falei, ficar bem? Do jeito que esse menino entrou aqui dentro, pensei comigo, né? Falei, nossa, mas não vou falar isso não. Vai que eu falo, esse menino morre. Estou envergonhando a Deus, pensei dessa maneira. E aí eu me lembro que eu fiquei naquela negociação com o Espírito. Falei, mas isso, como é que eu chego, como é que eu falo, como é que essa pessoa vai achar que eu sou doido, não sei mais o que. Aí eu falei pro Espírito assim, falei, seguinte, se ele for lá para fora, a gente tava na recepção, eu falei, se ele for lá para fora, eu vou lá e falo para ele. O que aconteceu? O cara saiu. Na hora, claro. Aí o Espírito falou assim, tipo assim, minha parte eu fiz, agora com você. E eu fiquei circulando esse homem, ele lá pra fora, e pelejava, o Espírito falando, fala. E aí acabou que chamou minha esposa, eu entrei, e depois que eu entrei com a minha esposa, na hora que eu saí, o cara não tava lá mais. E eu me lembro que depois eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, assim, com aquela impressão assim, poxa vida, o Espírito queria me usar, eu... covarde, com medo, né? E eu me lembro que eu compartilhei com um irmão mais maduro, já era pastor, e ele falou, olha, o seguinte, qual que era o seu medo? O seu medo era você falar que o menino ia ficar bem e o menino morrer. Mas espera aí, o que você ia falar para aquela pessoa? Ia abençoar ela? Ia confortar ela? Ia trazer uma esperança para ela? Eu falei, iria. Então, a próxima vez, se você ficar com medo de errar, lembra que você, na verdade, você quer abençoar a pessoa. Sim. Então, essa atitude, como o senhor falou, de amor, então o que o Espírito estava me ensinando é o seguinte, olha, acredita, é um sinal de que você a ama e importa com aquela pessoa, né? Então, eu lidei com as situações e depois disso eu sempre procurei ouvir, ser de fato guiado e ter essa atitude. Como o senhor disse, né? Muitas vezes, eu percebo fluir muito na minha vida palavra de conhecimento. Então, às vezes, eu me lembro, né, até gosto de brincar com os alunos, falo, olha, cuidado que às vezes os exemplos que eu dou aqui, não, isso aí esses exemplos que eu dou, não tá aqui na minha apostila, não tá aqui no meu esboço, mas pode ser que seja do Espírito. E eu me lembro, pastor Rodrigo, eu estava dando aula e aí tinha um casal. Aí me veio um exemplo, falou, não, imagine que esse casal, que eu nunca tinha visto o casal não me conhecia, e eu comecei a fluir, eu falei, não, imagina que eles estão passando por isso, e problema financeiro, e eu percebi que eles começaram a me olhar.
me olharam assim, meio estranho. E eu falando, fluindo e dando um exemplo assim. E assim, um ponto importante, depois a gente vai falar disso. Eu não senti nada especial, assim, comecei a tremelicar e Deus manda te dizer. Não, foi fluindo naturalmente. E eu me lembro que deu um intervalo, o casal falou assim, pastor, eu já era pastor. Pastor, quem te contou que nós estamos passando por tudo isso que o senhor falou? Eu falei, não, nem te conheço, tal. Eu falei, do Espírito. Aí naquela hora você ganha fé. Fala, não, porque Deus quer fazer e tal. Aí você enche o peito já. Mas, pastor, essa é uma pergunta que eu acho que é interessante. Preciso sentir alguma coisa para liberar uma palavra profética, para ter uma palavra de conhecimento? Como é que a pessoa deve lidar com isso, pastor? Então, o que eu tenho percebido? Na medida que você vai exercitando, sendo intencional, na medida que eu já percebo, tem hora que eu chego num lugar que eu falo, não era para estar nesse lugar, eu vim parar hoje. Sabe aqueles lugares que você vai, que você não tinha programado, você está lá assim por um acaso. Eu já chego e já começo a perceber no meu espírito, eu não estou sentindo emoção nenhuma, mas eu falo, Deus, tem alguma coisa aqui. Aí eu pergunto, o tempo inteiro eu estou perguntando, Deus, tem alguma palavra de conhecimento? Tem alguma coisa aqui? O que eu tenho que falar? Hoje na aula, falando a respeito da sua esposa, de cura e tal, um monte de coisa assim, Deus foi conduzindo, então eu percebo. Então eu até brinco, eu falo, eu não uso mais exemplos, eu dou palavra de conhecimento. Nas aulas são assim, mas muito. Dava aula assim, eu começava a falar, muitas vezes são coisas muito que eu não quero expor, né? Sim. Aí eu vejo que o irmão, assim, eu tô falando com ele, aí eu já percebo, eu não senti nada, mas eu olho para dentro dele e o Espírito já me confirma, falando, essa história é dele. Aí, quando é algo que dá para se abrir, aí eu falo, não é verdade? Aí o irmão, é verdade. Aí, quando eu sei que vai expor o irmão, e os dons nunca é para machucar, expor ninguém. Sim. Os dons é para edificar. E aí eu falo, inclusive, isso aqui é um exemplo, gente, não é verdade? Não é um exemplo só, não tem nada a ver, né? Mas o que está recebendo ali, sabe? Sim. Então, assim, exercita. Eu quero te desafiar hoje. Você está aqui me ouvindo, não é por um acaso que está nos ouvindo aqui hoje. Exercita. Uma vez, uma história muito bacana que teve na Alemanha. Quando a primeira missão da Alemanha na videira, eu fui nessa missão que a gente abriu 5 igrejas lá. Oh, que legal. E aí foi com o pastor Zé Carlos, pastor Marcos Botelho, pastor Márcio, Paulo Capareta estava lá, e um monte de irmãos. E aí a gente fomos lá, e aí... Só que terminou a missão, eu fui para a França, e lá na França eu combinei, né, a minha esposa tem uma parente lá na Suíça, e ela falou, não, nós estamos indo para os Alpes Suíços, nós estamos indo para um chalé, lá cabe 9 pessoas, 2 desistiram, dá a oportunidade de vocês irem. Eu falei, pronto. Você não sabe que Deus deu pra gente, tá colocando 6, 7 lá, né? Uau. E aí tá, nós fomos, voltamos. Aí voltando da Suíça, num trem, na Alemanha, lá em Frankfurt. E aí a gente estava num trem, e aí indo da central lá, da estação, para a rodoviária. E aí eu sentei, eu e minha esposa, recém-casado, tinha 4 meses de casado. Aí tinha um cara todo de jaqueta preta, cheio de piercing, cheio de tatuagem, magricelo, cadavélico, e uma senhorinha. Aí eu muito, né, estava numa imersão de evangelismo, e assim, numa fé, e eu falei assim, aí na hora eu falei assim, não, eu vou pregar aqui para essa senhorinha aqui, ela deve estar aberta, dentro de mim. Aí... A hora o Espírito Santo falou assim, não, é para isso que está na sua frente. E eu, ai, Jesus. Senhor. Aí eu falei para minha esposa, né, eu chamo ela de Neguinha, falei, Neguinha, o Espírito Santo falou para eu pregar para ele, né? E o meu inglês era Jesus, I love you, Holy Spirit, book on the table, né, com esse inglês assim, mas tava até afiadinho na época. E aí, eu olhei para ele, e na Europa, esse negócio é pregar assim, sem conhecer. Na Holanda, a gente foi orar lá, nós fomos exortados por policiais. Só que nós fizemos uma roda e começamos a orar lá em Amsterdã. Então, assim, não é tão simples. E aí eu cheguei, perguntei para ele, né, se ele, do you believe in Jesus Christ, que tinha um crucifixo? E ele, yes. Aí eu falei, do you believe in Holy Spirit? Né? Eu falei, aí eu falei para ele, ele falou algo para mim, para eu orar por você.
isso no meu inglês, que meu inglês está um pouco travado. Rudimentar. Rudimentar, não estou exercitando. E aí, isso desses inglês, The Books on the Table. Falou, ok. Eu falei, I want to pray for you. E aí ele, ok. E aí eu orei por ele. E na hora Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito de cura. Eu orei por ele por cura, orei abençoando ele. E ele começou a chorar. Isso no trem. O cara cheio de tatuagem, cheio de piercing. Sim, aquela pessoa que você fala assim, não vou. Mas eu segui o espírito. Então, tipo assim, era assim, facinho de se orar pela senhorinha. Sim. Falei, por ele, não. Então, só fui. E ele chorou copiosamente. Depois eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou, sim, orei, abençoou. Tá. Terminou a oração, já saímos. Parou na estação, descemos no aeroporto. Então, assim, quero crer que ele foi curado. Amém. E vou encontrar com ele no céu. Amém. E o que eu aprendi, né? Tenho aprendido, vai. Eu brinco, né? Pega o Guanabara e vai. É o seguinte, veio algo, eu falo. Veio algo. Eu estava agora, esse tempo atrás, num consultório e uma moça estava me atendendo lá. Meu filho ia ser atendido pela médica e eu olhei para ela. É assim que Deus fala comigo, ele me chama a atenção. Eu olhei para a mão dela, me veio assim algo, e ela estava com a unha pintada de vermelho, me veio algo, carro vermelho. Só isso que veio. Aí eu falei, fulana, você está orando por um carro? O nome dela é Alana. Falou, Tô, pastor, estou orando por um carro. Falei, ele é vermelho? Ela é vermelho, pastor. Ele é vermelho, eu passo todo dia na porta da concessionária, eu vejo aquele carro vermelho, é esse carro que eu quero. E eu falei, então, creio que Deus vai te dar. Aleluia. E ela falou, já estou juntando dinheiro. Aí passei esse tempo atrás, perguntei para ele, e aí, pastor, estou juntando dinheiro, eu vou comprar o carro, mas ainda não chegou não. Falei, calma que vai vir. Glória a Deus. Então, assim, aí me vem, tudo que me vem eu falo. Aleluia. Dias quando eu resisto um pouco, falo, mas será? Me dá uma confirmação. Eu acho que assim, acho que a igreja mesmo, né? Acho que principalmente o movimento pentecostal, ele mistificou muito isso, no sentido assim, eis que te digo, Deus manda te dizer. E isso, às vezes, traz um peso tão grande, né, pastor? Eu nem tenho coragem de falar, Deus. Eu falo, olha, tem uma impressão no meu espírito. Sim. Se testificar, você me fala. É isso que eu falo. Entendi. Muitas vezes eu vou tateando, mas esse negócio... Por isso que o profeta da Nova Aliança está até aqui, né? Fala para nós, pastor, desse projeto, desse livro aí para nós. O livro, né? A capa dele, aquele que traz a luz, profeta, que tem o Espírito Santo. A lâmpada, para ela funcionar, ela precisa... Essa base aqui, ela entrar no soquete, não é? Sim. Quando ela entra essa base aqui, o que acontece? Desaparece. O profeta está aqui. Então, na Nova Aliança, as pessoas... Tanto é que na Nova Aliança não menciona o nome de profetas, praticamente. Verdade. Não menciona. Fala do dom. Ou seja, que é para o corpo. Então, quanto menos você sai da equação, não precisa de engrossar a voz, não precisa falar isso que eu te digo, servo meu, né? Não precisa de orar em línguas para depois falar. Pode ser que você ore em línguas e profetize aquilo, você interprete aquilo que você está orando. Ok, amém. Mas quanto mais discreto você é, melhor é. Mais está aliado com a Nova Aliança. Verdade. Quanto menos você sai da equação, você fala, olha, se tiver pressão, né, eu tive essa impressão, testifica. Se não testifica, amém. Então desmistificar isso, né, pastor? Eu penso que é como o senhor falou, né? Um cicio suave às vezes, né? Aquele exemplo de Elias, né? Ele estava lá na caverna e tinha trovão e tinha um monte de coisa e ele percebeu o Senhor num cicio suave. Às vezes é uma palavra só, né? Eu me lembro de uma ocasião o senhor falar isso, que às vezes o Espírito vai mover com você, não é uma frase inteira, né? Do tipo assim, as pessoas normalmente acham o seguinte, que Deus, o Espírito toma a pessoa e a pessoa do nada começa a dar aquela rajada, falando assim... Mas, na verdade, às vezes é uma impressão, como o senhor disse, o senhor olhou para a unha, viu a unha vermelha, o Espírito... Então, às vezes, é uma palavra só que vai liberar. Então, tira, às vezes, da sua mentalidade, desse... porque eu tenho que estar ali cheio do mover e orando, e línguas, aquele fogo todo, para depois profetizar. Profetizar pode ser simples, né, pastor? Deve ser simples, né? Demais. E teve um outro caso muito interessante. Estava aqui, no auditório das águas... Estava tendo a capacitação, e aí, aquele momento que tem do louvor,
Aí depois o pastor conduz ele a oração e falou, vamos orar. E aí, vamos orar em línguas aí. Façam rodas com os pastores e começam a orar em línguas. E aí começamos a orar. Então eu tinha acabado de chegar. E aí eu frio ainda, no meu entendimento. E eu, mas agora eu cheguei frio, né? Falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a orar em línguas. E aí falou, agora você vai profetizar. E eu falei, gente, mas eu acabei de chegar, calma aí, né? Eu já vou profetizar. E aí eu olhei para o irmão na roda assim e falei, quem que é que eu vou falar? Aí na hora, eu sou assim, algo me chama, um objeto me chama a atenção, uma pessoa. Aí me chamou a atenção uma pessoa e eu olhei para ele estava com um sapato branco. Eu falei, não, mas que trem. Aí na hora me veio assim, me veio uma imagem, um terreno numa esquina, aí branco. E aí eu falei, fulano, você está orando por um prédio? Ele, tô. Ele é branco? É. Aí eu já cresci, né? Eu falei, Deus vai te dar. Eu falei, tem uma faixa amarela? Ele falou, tem. Então, assim, eu decidi a acreditar. Glória a Deus. Então, bem, eu falo. E perguntei, se testificar, amém. Mas aí quando a pessoa vai confirmando, vai fluindo. vai fluindo. E aí, tanto com palavra de conhecimento, como palavra profética. Glória a Deus. Pastor, dessas experiências, desse conhecimento que o senhor tem da Bíblia, o senhor escreveu um livro. Fala para nós um pouquinho desse livro, desse projeto que o senhor está... Inclusive, o senhor falou que estava antes aqui com o Rodrigo, o senhor está preparando um projeto aí a respeito de algo, né? Fala para nós um pouquinho do livro. Então, eu não sou como esses dois mestres aqui. Eu não sou escritor. Esse livro foi um parto, né? E Deus... assim, em uma noite que eu passei orando, Deus me colocou essa impressão muito clara, né? Eu até fui vendo uma crescente, né, de fluindo, cada vez mais as pessoas me chamavam. Quando eu converti, me falaram que eu era pastor. O pastor ali, eu era nem líder, disse, sei lá, é pastor, vai ser pastor, vai ser pastor. E depois que eu me tornei pastor, aí começaram a falar, ele é profeta. Ele é profeta, porque eu profetizava, eu fluía nos dons. Aí até que eu falei, não, deixa eu... E eu percebi que eu tinha esse encargo. Eu falei, não, nós somos uma igreja em célula, que nós fluímos no apostólico, fluímos no evangelismo, fluímos na unção de mestre, pastoral, mas não fluímos como deveríamos no profético. E tem esse ministério. Sim. E aí eu falei, deixa eu ensinar. E aí eu comecei a gerar isso dentro de mim, até que eu escrevi um livro. O capítulo 5 é um capítulo de autoralidade. Não sei se você não leu, vamos ler. Eu já te dei o livro. Aleluia. Mas vamos lá. Tá lá. Que fala sobre... A primeira menção de profeta fala sobre Abraão, o primeiro homem que Deus falou que é profeta. E qual que era o cenário que Deus falou que Abraão é profeta? No dia que ele mentiu para Melquisedeque, falando que Sara era a irmã dele. Sim. E aí Deus fala, olha, não toca em Sara, Melquisedeque. E Deus apresenta, falando com Melquisedeque em sonho, não toca em Sara, porque ela é mulher de Abraão, e se você tocar nela, você vai morrer. E porque ele é o meu profeta. Uau! Se eu fosse Deus, eu escolheria o Monte Moriá, quando Abraão decidiu sacrificar Isaac. Eu falava, veja que tu és profeta, Abraão, naquele lugar, servo meu. Mas pegou no dia mau. Por que a primeira menção de um profeta está num dia que ele errou? E aí Abraão vai lá, olha no olho de Melquisedeque e abençoa ele, e não só a unção profética, mas também a unção de cura estava sobre ele, que ele orou, e as servas e as mulheres dele foram curadas, porque estavam inférteis. E aí, é algo que quando Deus falou comigo, eu falei, não, realmente eu tenho que escrever. E aí foi falando de Arão, falando de Moisés. Aí Arão, porque foi o segundo homem que Deus fala que é profeta. Arão, ele é profeta, ele é o primeiro sacerdote, e o significado do nome dele é aquele que traz a luz. Então, quando você profetiza, quando você flui nos dons, você está iluminando as trevas. Porque foi para isso que Cristo se manifestou. Ele é a luz do mundo, para destruir as obras do diabo. Então, e aí me falou também sobre Moisés, que essa passagem é muito interessante, que Moisés estava cansado. Por que os dons são importantes? Porque os dons potencializam o serviço de Deus. Aleluia. Moisés estava cansado, falou para Deus que estava cansado. Deus falou, então eu vou tirar do Espírito que está sobre você, porque na velha aliança ficava sobre. Sim. Vou transferir para 70 anciãos, e esses anciãos vão profetizar. Olha só como que veio o descanso, fluir nos dons. Eles profetizaram, apenas 2 não pararam de profetizar, todos os demais pararam. Aí um servo viu, contou para Josué chegou para Moisés, você quer que manda fogo do céu, dando com eles, que eles estão continuando a profetizar lá.
o Espírito já saiu. Aí Moisés fala que o apóstolo Paulo fala: quisera eu que todos profetizassem. Isso na velha aliança, Moisés falando. E aí depois se cumpre na nova aliança. E esses dois continuaram profetizando por quê? Porque o nome de um era Eldade e o outro Medade. Eldade é meu amor e Medade é amor. Era o significado dos nomes, né? Ou seja, né, quando você está permeado de amor, que aponta para a nova aliança, você profetiza, você não para. E assim aconteceu com os dois. Poderoso. Enfim, aí Deus me deu esse capítulo e eu falei, vou escrever um livro. Porque aí eu percebi algo. Falei, então, eu tenho algo para ensinar, além das demais coisas. E aí eu escrevi o livro. Isso já tem 2 anos, já estamos indo para a 3ª edição, 3.000 livros já. Glória a Deus, que bênção. Tenho ministrado nas igrejas, né? Já fui para Argentina, Manaus e outras cidades mais, Curupi, aqui em Goiânia, já alguns prédios. Tenho ministrado, e aí, mas eu senti o quê? Porque nem sempre eu tinha assim, pastor, vem aqui ministrar, mas é um sábado, então são 3 pregações, 2, 1, e eu não conseguia colocar todo o conteúdo. Tem um livro, mas nem todo mundo lê. Verdade. E aí eu falei, vou fazer os vídeos então, e agora eu vou colocar tudo em vídeo, tudo que está no livro, e além das coisas que eu tenho mais, que não dá tempo, eu vou colocar, creio que deve dar uns 15 vídeos, né? Nós estamos nessa jornada, né, Rodrigo? Sim. De graça. Já foram 4. 12 a 15, já foram 4. E vou, né, ter esse também material para poder edificar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. É interessante o senhor citar, né, pastor? Porque, assim, a Bíblia fala dos 5 ministérios e dentro dos 5 ministérios, a Bíblia diz claramente, né, que é para aperfeiçoamento dos santos. Então, o verdadeiro, né, nós temos aprendido isso, que o verdadeiro propósito do profeta não é só profetizar, mas é ensinar a igreja a profetizar. Sim. Não, os dons ministeriais é com essa ênfase, de ensino. De ensino. Tanto é que existe o ministério profético, o profeta, é porque a gente usa muita expressão, né? Daquele que profetiza, a gente fala que ele é profeta. Todos nós podemos profetizar. Todos podem profetizar. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas nem todos são profeta. O ministério é para equipar e para ensinar. Então, eu como profeta, eu estou trazendo ensino. E a minha marca que eu vejo no meu ministério é simplificar. Glória a Deus. Deus tem me dado a graça de trazer de maneira simples, simplificar para que todos possam usar. Inclusive meu filho. Que legal. Meu filho ele participa comigo, né, os dois. Tem sido muito usado para profetizar com palavra de conhecimento. E tenho mostrado para eles que é para todos, né? E aí eu profetizo, tenho o dom espiritual de profecia, que está lá em 1 Coríntios, e tenho o dom ministerial que está lá em Efésios capítulo 4, né? Que é o dom ministerial que é para ensinar. Então, todos podem profetizar, mas nem todos foram chamados para ensinar, né? E Deus tem me dado a graça, e só senti liberdade depois que eu tenho, né, que eu estou crescendo nesse evangelho da graça, porque eu creio que a grande sacada que Deus tem colocado isso no meu coração, que é ensinar segundo o evangelho, segundo a nova aliança. Amém. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Existem muitos profetas, mas profetizam segundo a velha aliança, né? E profetizam muitas vezes, né, na hora de ensinar não tem, porque, né, acaba que quer reter, né? Não digo todos, mas alguns querem reter, né? E eu creio que o conhecimento é para ser liberado, né? Uma coisa que o senhor falou é interessante, né? Porque a maioria dos profetas do Velho Testamento, da Velha Aliança, a maioria das profecias era o quê? De condenação. Não, não, o profeta da Velha Aliança que falava coisas boas não era tido como um bom profeta. Não, mas era por causa da aliança. Sim. Porque o juízo tinha que vir, porque se eles permanecessem na idolatria ou na vida pecaminosa, a nação de Israel iria se contaminar e deixar de existir, o Messias não viria. Sim. Então foi uma maneira de preservar. Sim. Agora, na nova aliança já é diferente. Na velha aliança diz que deveriam matar os inimigos.
Quando Saul preservou o inimigo, Deus exortou Saul. Como que você preservou esse rei que era para você destruir? Agora, na nova aliança, fala para a gente chamar os inimigos. Véio. Então, houve uma mudança. Sim. Então, houve uma mudança. E nessa mudança é imprescindível. Na velha aliança, levantava-se... Tinham vários nomes de profeta, mas me conta um nome de profeta na nova aliança. Verdade. Eu fiz essa pergunta para o senhor pensando nisso. Por quê? Porque uma vez eu ouvi um pastor falando a respeito disso, né? Que os dons haviam cessados e uma das provas é que no Novo Testamento não tem ninguém que é chamado de profeta. Inclusive perguntaram, quem que foi o profeta? Ou me dá um exemplo de profeta na palavra de Deus. E eu estava vendo outra pessoa responder, né? Porque realmente houve essa mudança da aliança. Sim, houve. Então, tem uma menção de profeta em Ágabo, se não me engano, lá em Atos. Mas não tem por quê? Porque agora todos podem profetizar. Isso. E o apóstolo Paulo fala, que confirma o que Moisés falou. Sim. Que Moisés falou. Então, confirma. Então, o nosso pai da fé foi o primeiro a ser chamado de profeta. Sim. Nós ainda estamos na dispensação de Abraão, no nosso pai da fé, né? No Evangelho da Graça. Então, agora a profecia é para todos. Então, quanto menos você chamar atenção, quanto mais eu vejo o pastor Luiz assim, eu sou realmente, procuro aprender com ele. Você já viu que muitas vezes eu percebo ele profetizando, só que ele não fala, irmãos, agora vou profetizar. Não. Ele simplesmente fala e você percebe. Quando você tem uma sensibilidade, você fala, não, o que ele está fazendo aqui é algo profético. Né? E ele vai lá e fala. Ou ele simplesmente fala, olha, Deus falou. Eu ainda, muitas vezes eu falo, olha, tive uma impressão no meu espírito aqui. Muitas vezes ele nem fala, ele só fala, olha, vamos orar agora por quem está precisando de cura aqui, tal tipo de cura. Principalmente em jejum, ele faz muito isso. Ele vai lá e ora. E agora nós vamos ter um jejum, né? Amém. Glória a Deus. E ele falou que quer exercitar a gente, né? Amém. Glória a Deus. Exercitar os dons espirituais. Partindo para o final, né, Rodrigo? Sim. Eu queria passar para o Rodrigo para ele fazer essas considerações ou as últimas perguntas aí para a gente... Pastor, uma coisa que me marcou muito no que o senhor está falando e que realmente, assim, encaixa na minha vida, assim, nessa questão profética, assim, porque eu também já fui muito nesse dom, assim, hoje em dia nem tanto, mas acho que isso que o senhor falou encaixa perfeitamente no que eu estava precisando ouvir. Intencionalidade, pastor. Sim. Porque, assim, eu valorizo muito a coisa espontânea. Né? A espontaneidade, aquilo que surgiu ali da circunstância do momento, eu valorizo muito isso. Mas, às vezes, por falta de ser intencional e buscar o fluir do dom, algo não acontece. Isso é muito precioso, pastor. Eu gostaria que o senhor reforçasse um pouco mais a respeito disso. Exatamente. Olha, o apóstolo Paulo falou, procurar com zelo. O que é procurar com zelo? Você tem que ser intencional. Ativamente, né? Você tem que ser dedicado, ativo. Né? Então, eu acredito que esse é a anestesia diabólica. Você achar, esperar que vai ser aquele fogo, vai descer e tudo. Ok, isso acontece? Acontece. Mas o que Deus quer é que nós sejamos intencionais. Então, como é ser intencional? É você chegar e perguntar, Espírito Santo, tem alguma coisa? Acordar de manhã e falar, Senhor, me usa hoje. Aí tá, você está indo para o seu trabalho, fala, Senhor, me usa aqui. Por que você não pode? Pois é. Fala, Senhor, me usa. Estou indo lá gravar hoje, pastor Luiz, me dá uma palavra. Sim. Amém. Sim, isso é intencional. Você foi comprar alguma coisa, quando algo te chamou atenção, ou pergunta. E outra coisa, eu percebo também que o diabo ele é mestre nisso. Em te tirar ali do propósito, né? Ele te chamar atenção. Foi a primeira coisa que ele fez com um homem, foi chamar atenção para algo que não era para ser chamado. Né? Eu conto uma história que aconteceu agora 2 anos atrás. Eu estava no avião, dentro do avião lá e tudo, e aí veio uma aeromoça. E, por sinal, muito bonita a aeromoça. Então, vamos lá. Se eu fico encantado com a beleza dela, eu não ia fluir nenhuma palavra de conhecimento. Porque eu iria estar sendo dominado pelo talvez o espírito que queria me distrair. E na hora eu olhei para ela e me veio uma impressão. Ela estava com a cara boa, mas me veio a impressão. Ela está decepcionada, ela está, com a palavra certa, seria desanimada, decepcionada. Enfim,
Aí eu falei, Deus, se ela voltar aqui, eu falo com ela, igual você falou. Aí passou uma hora depois, ela veio. E aí eu cheguei e falei, olha, Deus me fala, me desculpa aí, mas eu preciso te falar aqui. Meus filhos chamaram ela, uma aeromoça, e por um acaso veio ela, era um voo internacional, tinha vários, né? E aí ela veio e eu falei, olha, você está decepcionada. Deus mandou falar para você que nessa decepção, essa situação, tive uma palavra de conhecimento e vai mudar e tudo, e comecei a profetizar, já liberar a palavra de Deus. Ela estava segurando um carrinho, ela ajoelhou no meio do corredor, começou a chorar copiosamente, chorando. Que poderoso. E aí ela fui, liberei a palavra, aí o cara chegou bravo, como é que você tá, o que você falou para ela? Meus filhos aqui, minha esposa, aí ela mesma falou, não fez nada não, e tal, me perdoa. Que aí ela chorando, eu liberei e tal, ela foi, levantou e foi pro lugar dela lá, o quartinho, voltou depois, uma hora depois, com o olho vermelho e tal, limpando, falou, muito obrigado, porque eu precisava de ouvir as suas palavras hoje. Eu não sei o que ela estava pensando em fazer, e ela se sentiu muito amada. Mas por quê? Porque eu falei, Senhor, me usa. Acorde de manhã e falei, Senhor, me usa. Então eu estou ali atento. Aí algo que me chama a atenção, que não é assim comum, né? Comum, uma pessoa, um rosto, uma roupa, alguma coisa que me chama, eu sempre pergunto para o Espírito. Mas Deus, tem alguma coisa? É natural ou espiritual isso? Uau. Porque eu creio também que assim como o diabo chamou a atenção de Eva, assim também Deus chamou a atenção de Moisés com a sarça ardente. Sim. E aí eu procuro nessa intencionalidade de me dispor. Eu tenho visto Deus me usar em shopping, na rua, em hospital, já em navio, né? Aquela vez eu te contei que uma vez no navio também, você estava lá? Não. Rodrigo estava no navio, a pessoa foi batizada no Espírito Santo, no cruzeiro, o fogo desceu, né? Aquela coisa assim, sem música, sem nada. Então eu tenho procurado exercitar na rua, porque eu creio que Jesus, ele está dentro de nós e ele quer continuar operando tudo que ele operou. Amém. Que pensa comigo, como que seria andar com Jesus? Maravilhoso, né? Nesse aspecto assim, Não, tanta emoção coisa, o dia inteiro, né? Ué, se você chegasse nos pecados, o que você ia falar? Fala, não, vamos ver, quem vai acontecer agora? Quem ele vai? Será que é a menina do caixa? Eu acho que os apóstolos falam assim, quem que é? Será que é a menina do caixa? Não, eu acho que é aquele dele, aquele dele está andando mancando, ele vai trazer cura hoje. É interessante, Jesus disse que nós faríamos obras maiores, né, pastor? Uau. Então é para nós hoje isso. Sim. É para nós hoje. Eu acho que assim o que fica, né, uma das coisas, dentre tantas coisas, né, como a gente sempre tem dito, né, Rodrigo? Eu acho que todo convidado que vem aqui a gente tem que trazer de novo, porque é tanta coisa. É muita coisa. É tanta coisa que a gente pode falar e abordar, mas assim o que ficou muito marcado no meu coração, pastor, essa disposição de querer ser usado. Sim. Eu acho que para nós aqui tem que haver mais esse desejo de ser usado pelo Senhor, dessa intencionalidade, falar, Senhor, realmente me usa, porque Deus quer, Deus vai nos usar, Ele quer se manifestar ao mundo e vai fazer isso através de nós. Então, tem que haver dentro de nós, né? Eu falo dentro de mim, eu espero que dentro de você também que está nos assistindo, esse desejo de ser usado pelo Senhor, porque o Senhor vai te usar. Vai. E uma coisa, né, pastor? Quanto mais você, acho que o Senhor já até comentou a respeito disso, quanto mais o Senhor vai fluindo, mais o Senhor flui. Sim. Quanto mais a gente flui na palavra de conhecimento, mais a gente flui. Quanto mais flui na palavra profética e em todos esses dons que nós citamos aqui, porque nem dá. Talvez teria que ter um podcast para cada dom para falar deles aqui. Mas assim, quanto mais você vai usando, acho que você vai ficando mais sensível, você consegue perceber com mais clareza, né? Sim. Concordo Tem que contigo. usar. Temos. E acho que para finalizar esse episódio de hoje, acho que a melhor coisa que seria, a cereja do bolo, seria que o senhor orasse pelo nosso ouvinte agora. Amém. Ao vivo. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu oro. Amém. Em nome de Jesus. Peço, Espírito Santo, coloca esse vídeo para as pessoas que o Senhor quer despertar. Amém. Nesse tempo. Eu oro para que o Senhor possa gerar uma fome, uma sede pelo sobrenatural. Uma valorização do Espírito Santo que reside dentro deles. Amém. Uma valorização do Pentecostes, do poder do alto que nos reveste. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor possa despertar irmãos para fluírem nos seus dons, que o Senhor compartilhou com cada um aqui.
Ó Deus, dons ministeriais. Amém, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa despertar o pastor Renan para escrever mais livros. Amém. Despertar o Rodrigo para fluir também, escrevendo livros, ensinando, né, de maneira... O Senhor tem dado a ele esse interesse por escatologia, que ele possa fluir esse dom, mas também não só eles, mas todos esses que estão nos ouvindo. Amém. Pai. Dom de cura. Eu libero sobre você agora, né, o dom de profecia, que você possa profetizar. Libero uma palavra de fé, profetizar, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, né, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Amém. Eu oro para que haja essa intencionalidade, essa valorização desses pequenos pensamentos que vêm como cício suave, que vêm de maneira macia, como a pomba, simples, mas que haja essa intencionalidade de liberar a palavra com fé, crendo que é o Senhor que faz. Amém. Livra eles de toda condenação, de toda culpa, de toda acusação, que eles possam andar debaixo da convicção que eles são amados, perdoados, e que o dom manifesta não pelo comportamento, mas sim pelo chamado que o Senhor tem para eles. Eles foram chamados e liberados, né? O Senhor liberou sobre cada um deles dons espirituais. Amém. E eu oro abençoando e declaro que, a partir de hoje, desse podcast, o Senhor vai liberar uma unção, uma ousadia, e que eles possam testemunhar para o pastor Renan e para o Rodrigo aquilo que o Senhor tem feito através desse programa de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Acredito que você foi extremamente abençoado com mais esse episódio. Então, como eu sempre falo, se você foi abençoado, também nos abençoe, deixando um like, compartilhando, né? Enviando para mais irmãos. Se você sabe de alguém que precisa ouvir isso, envia para ele esse link. Se você sentiu no seu coração, o fulano, lembrou dele agora. Se você lembrou dele, chegou na sua mente aquela pessoa, envia. Deus está te usando, já começou agora. Então, e com isso você também nos abençoa, essa pessoa também será abençoada nesse processo. Então, eu quero te agradecer que você assistiu, também agradecer aqui os pastores por estar conosco aqui. Foi uma bênção esse episódio, mais uma vez. Pastor? E quero deixar aqui também minhas redes sociais, PR Arlan Oliveira, tanto no Instagram como no YouTube. Né? Também vou colocar nas redes sociais esse podcast aqui também. Glória a Deus. E se você depois tem um testemunho, quer aprender mais, quer adquirir um livro, fala comigo, entra em contato comigo no Instagram, que eu dou um jeito desse material chegar até a sua mão. Glória a Deus. Deixe seus comentários aí, porque a gente manda para o pastor, ele responde, a gente responde aqui você. Foi um grande prazer estar com você aqui novamente. Deus abençoe você, em nome de Jesus.